vai entender muito melhor isso com alguém que entende, que é a doutora Luciana Almodin. Tudo bem, doutora? Fica à vontade. Tudo bem. Perdão, tá escrito errado lá, olha lá, ó. Juliana. Olha lá o que tá escrito no TP. Luciana, errado, mas é Juliana, tá bom? Né? Obrigada, doutora. Perdão por ter errado o nome, porque eu acho horrível isso, tá bom? Imagina. Mas vamos sentar aqui, porque o assunto é importante, Sim, né? demais. Porque eu realmente, gente, eu achava o seguinte, que quando a criança, um bebezinho, estivesse no hospital fazendo o teste de olhinho, já estava salvo. E não é isso, né, doutora? É, não é isso. O teste do olhinho, na verdade, ele também serve para o retinoblastoma e outras doenças como a catarata. Mas o retinoblastoma é um tumor maligno, é um dos mais frequentes na criança e geralmente ele se manifesta aos 2 anos de idade, que é a fase mais comum da criança desenvolver. Mas ela pode desenvolver ainda até os 5 anos de idade. Então, dos 2 aos 5 anos é aquela faixa crítica que a gente tem que estar sempre olhando e cuidando. Exatamente. Né? Agora, doutora, para as mãezinhas que estão em casa, ou para a avó, para você que está cuidando do seu neto, filho, sobrinho, que tem uma criança nessa faixa de idade na sua casa. Como que ela pode perceber que a criança está passando por isso? Porque ela não vai falar que está... Porque não sei se dói, se não dói. Sim, exatamente. É nos casos mais avançados que acometem com dor. Mas, geralmente, o diagnóstico é, sim, feito o início, pela família. A criança aparece aquele olhar do gato que a gente fala, quando vai tirar uma foto, aparece aquele olhar esbranquiçado, na verdade. O normal seria ter aquele reflexo avermelhado, que é da cor normal da retina. Então, aparece aquele olhar esbranquiçado, que a gente chama de olho de gato, e também pode ter estrabismo associado. Ah lá, doutora, a gente está mostrando no telão, é mais ou menos aquele ali. O certo, então, é aquele vermelhinho. Exatamente, que é a cor normal da retina. A retina é uma camada que a gente tem dentro do olho, que é formada por células nervosas e vasos sanguíneos, e elas fazem a captação dos estímulos para levar até o cérebro. Então, ela vai perdendo essa coloração avermelhada normal e fica exatamente esse esbranquiçado, que é muito comum quando a pessoa vai tirar foto ou ainda durante a consulta oftalmológica que o oftalmologista vê. E também, em alguns casos, pode estar associado ao estrabismo, que é esse olhinho torto, ou seja, a criança tem essa dificuldade de fixar os olhos numa mesma direção. Que é o estrabismo. Exatamente. Entendi. Agora, a gente tem uma... Eu estava falando com vocês com relação ao Tiago, e ele está fazendo uma campanha porque a filha dele, ele foi diagnosticado com esse tipo de câncer. Vamos dar uma olhadinha junto, doutora? Sim, vamos lá? Com certeza. Oi, pessoal. Eu tenho um pedido e uma missão para você, caso você queira aceitar. Agora, em setembro, a minha filha Lua completa 2 anos de tratamento contra o câncer. Ela tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças bem pequenininhas, entre 0 e 5 anos. É uma doença muito, muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. Neste momento, em algum lugar do Brasil, tem um câncer se desenvolvendo dentro dos olhos de uma criança pequena. E os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas que estão em volta dessa criança também nem desconfiam. Como eu e a Day, a gente não desconfiava lá atrás com a Lua. O retinoblastoma, ele é silencioso e ele é traiçoeiro. E para que a gente consiga encontrar o retinoblastoma, a gente criou a campanha De Olho nos Olhinhos. A campanha começa neste sábado, dia 16, em 9 shoppings de 9 cidades do Brasil e tem outras atividades também em várias cidades espalhadas por aí com médicos voluntários. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico do retino antes do que eu e a Dayana conseguimos com a Lua. E chegando lá, conversa com os médicos voluntários, entenda o que é o retino, é rapidinho, e aí você tira foto, posta na rede social, espalha no WhatsApp e faz a informação dos sinais e sintomas chegar muito longe. Se você não puder ir ao shopping, acesse o nosso site deolhonosolhinhos.org. E qual é o gabarito, então, para você saber as informações mais importantes, a informação que realmente precisa chegar longe? Reflexo branco. Quando a gente tira foto, faz um filme com luz, com flash, o reflexo volta normalmente vermelho, certo? Foto com reflexo vermelho é bem normal da gente ver. E esse é o reflexo saudável. Só que o reflexo de uma criança com retinoblastoma volta branco. Se você é aquele tio babão que fica tirando foto da criança o tempo inteiro, fica de olho nos olhinhos. Outro sinal muito comum de que tem algo errado no olho da criança é o estrabismo, a criança vesguinha. Muita gente acha normal, fala, não, é assim mesmo, daqui a pouco volta ao normal. Vá a um oftalmo, o estrabismo pode ser um indício de retinoblastoma também. Se a gente prestar atenção nesses sinais e espalhar informação, a gente vai encontrar essa criança que está com retinoblastoma e está sem diagnóstico.
Agora, estava conversando aqui com a doutora Juliana e ela me disse que nós vamos ter essa campanha aqui na próxima semana. Não está definido o local ainda, mas assim que a gente tiver o local, a gente vai passar para todo mundo, né, doutora? Com certeza. Agora, tem algumas perguntas que eu fiquei curiosa. Por exemplo, é nos 2 olhinhos que sempre dá ou é só num só, doutora? Existem 2 formas do retinoblastoma. Uma é a forma unilateral, que pega só um dos olhinhos, que é a forma mais comum, é responsável por 60% dos casos. Mas existe a forma também bilateral ou multifocal, que a gente chama, que acometem os 2 olhos. E é menino ou menina mais? As duas. As não duas. tem uma incidência maior, são as 2 formas, tanto meninos como meninas, também não tem predileção por raça nenhuma. Olha só. Agora, doutora, depois que a gente descobriu, né? Ou seja, vou mudar aqui a pergunta. Se por acaso o paizinho, a mãezinha, o responsável, não descobriu, o que esse câncer pode causar nessa criança? Nossa, ele pode causar cegueira. Nossa. E pode, inclusive, levar à morte também. A morte? A morte, sim. Esse câncer pode se propagar, né? E também é muito comum, na forma que a gente chama hereditário ou bilateral, quando na fase adulta ou na adolescência ainda, desenvolver outros tipos de câncer a partir do retinoblastoma, como, por exemplo, um tumor cerebral. Nossa, doutora, é grave, então? Muito grave? Sim, muito grave. E como tratar quando for diagnosticado? O diagnóstico, geralmente, ele é feito, né? Começa com o exame oftalmológico, mas a gente precisa sempre de uma ressonância nuclear magnética de crânio e órbita para realmente confirmar o diagnóstico. E aí existem várias formas de tratamento. A chance de cura é muito grande, é de 90%. Ai, que benção. Que você consegue preservar a visão dessa criança. E existem várias formas que vão depender do tamanho do tumor, da extensão, da localização. Isso envolve desde a aplicação de laser, ainda tem a braquioterapia, tem a quimioterapia, tem a cicloterapia e tem, inclusive, casos que a gente tem que fazer nucleação, que é a retirada do olho. Nossa, numa criança? Isso quando o tumor já está extremamente avançado. Por isso, gente, que é muito importante, então, a prevenção. Cuidar das nossas crianças, tá sempre de olho nos olhinhos dela, porque é sempre... O tratamento é sempre... Se tiver alguma coisa, o tratamento é bem mais fácil, né, doutora? Sim, mas uma mensagem importante não é porque tem um reflexo branco que tem o retinoblastoma. Ah, legal. Existem outras doenças também que a gente pode encontrar esse branco, esse olho de gato. Por exemplo, catarata, uveíte, doença de Coates, retinopatia da prematuridade. Então, se você viu esse reflexo branco, com certeza é importante levar ao oftalmologista. Agora, se você também aí tem alguma dúvida com relação a isso, essa campanha que a gente vai ter aqui na próxima semana, sem ser essa campanha, a gente também tem, vinculando nas redes sociais, uma cartilha. Dá uma olhadinha aqui no nosso telão. Olha aqui, ó, uma cartilha de olho nos olhinhos, né, doutora? Sim, foi uma coisa muito bacana essa campanha que o Thiago embarcou e a gente está tendo apoio de várias entidades, inclusive do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria e Oftalmologia, e contém várias informações para os pais sobre o retinoblastoma. Agora, você sabe por que eu fico triste? Só uma coisa, doutora. Que pena que a gente precisa de alguém famoso para abraçar essa campanha, porque se não fosse o Thiago, a gente não ia ficar sabendo dessa doença, né, doutora? É verdade, a falta de informação. A falta de informação. Verdade. Isso é complicado. Mas estamos aí agora.